Ok, nós estamos ao vivo, diretamente aqui do Instagram, Robson Oratória, tá bom? Nós estamos ingressando aqui alguns minutinhos antes, justamente para que o Instagram possa ir avisando aos participantes, aos seguidores, que nós estamos ao vivo. Então, toda tecnologia tem um pouquinho de delay, são segundos que o Instagram vai utilizando para ir avisando ao público que realmente estamos ao vivo. Então temos algumas pessoas já ingressando em nossa live, como a Thaís, Kilderi, Cícero. Vai avisando aí as pessoas, ainda dá tempo de colocar um pouquinho lá no aviso, lá nos grupos, de que nós já estamos prontos para poder bater esse papo sobre comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempo de distanciamento social. Thaís está dando uma mãozinha aí. Gente, eu queria que vocês que já estão na live, por favor, vocês que estão ouvindo bem a minha voz, vocês que estão conseguindo se conectar bem, digita aí no comentário, por favor, o número 5, vocês que estão ouvindo bem a minha voz, que estão conseguindo captar bem o som, para a gente poder testar a tecnologia, ver se está tudo alinhado. Eu gostaria, por favor, que vocês digitassem o número 5 aqui nos comentários. 5, ok, Cícero, muito bom. Thaís já digitou 5. Marilene Borges, grande coordenadora pedagógica. Vamos lá. Quem mais está ouvindo aí a minha voz de forma correta? Tudo alinhado? Bem, acho que a gente está bem conectado. 5, digitou aí, Vanildo Cavalcante. Muito bom. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live do programa justamente Cefosp em Casa. Cefosp em Casa. O Cefosp é o Centro de Formação de Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, e esse centro de formação promove capacitações, cursos presenciais e à distância para todos os servidores do Estado de Pernambuco. Hoje nós temos na diretoria do Cefosp a diretora Ana Lúcia Cabral, tá bom? E o programa Cefosp em Casa foi justamente pensado para poder trazer uma realidade de aproximação de vários conteúdos dos cursos presenciais e EAD que o Cefosp tem durante todos os anos, mas que nesse momento, devido à pandemia do coronavírus, nós suspendemos os cursos presenciais e estamos apenas com os cursos EAD. Então, a ideia do Cefosp em Casa é justamente de trazer vários palestrantes, vários instrutores com diversos temas que pudesse proporcionar uma entrega de conteúdo grandiosa para poder justamente compartilhar conhecimentos com todas as pessoas do estado de Pernambuco e com os seguidores que estão nos acompanhando através do Instagram. Tá bom? Séries também ingressou aí. Eu estou dando apenas alguns minutinhos. Eu entrei 3 minutinhos antes para poder o Instagram avisar as pessoas que nós já estamos ao vivo, e daqui a mais 50 segundos nós vamos começar a compartilhar conhecimento sobre esse tema. O tema de hoje é justamente comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempos de isolamento social. Tá bom? As pessoas que estão ingressando também, que fazem parte do meu Instagram, boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos também. E vamos bater esse papo aqui legal para poder compartilhar conhecimento. Laura Mariano, já dando aí também uma boa tarde. Séries, tá bom? Bem, então vamos lá. Eu sou Robson do Monte, sou instrutor do Cefosp, como já expliquei no início da live. O Cefosp é o Centro de Formação de Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, e ele vem trazendo esse programa, o Cefosp em Casa, através da participação de vários instrutores que fazem parte do Cefosp, tá bom? Lá no Cefosp eu já estou desde o ano de 2013,
ministrando o curso de oratória, retórica e estratégia de comunicação. Então, eu me sinto honrado em estar participando dessa instituição aqui de Pernambuco, que promove justamente a capacitação para servidores de todo o nosso estado. Então, desde já eu quero agradecer esse grande suporte que o programa Cefosp em Casa está trazendo para nós através dessa live. Quero agradecer aí a toda a diretoria, as coordenadoras, coordenadores e também parabenizar aos palestrantes que já participaram dessa live do programa Cefosp em Casa. Pois bem, vamos lá. Nós estamos vendo aqui o nosso tema, eu acho que vocês estão enxergando bem. Nós vamos falar sobre comunicação eficaz e uso das tecnologias em tempo de distanciamento social. Para tentar ficar um pouco mais dinâmico, eu vou tentar destrinchar esse tema em partes para que a gente possa adiantar e falar sobre como utilizar uma comunicação eficaz, tá? No tempo que nós estamos agora, ou seja, em tempos de distanciamento social, em tempos de isolamento social, como nós vamos usar uma boa comunicação. Então vamos lá, vamos destrinchar aqui o tema para que a gente possa ganhar tempo. Nós temos aí algumas pessoas que estão chegando agora, mas vamos avançar então com a nossa live. Comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempo de isolamento social. Olha aí, Pompeia também está participando. Nós temos Miriam Magalhães Torres, minha grande gestora Leônia. Boa tarde, Leônia. Muito bom. Então vamos lá, vamos andar. Bem, o tema geral é comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempo de isolamento social. Mas didaticamente vamos destrinchar esse tema para a gente poder avançar. Primeiro, vamos falar sobre o distanciamento social. Ok, nós estamos agora em uma pandemia, em uma crise causada pela doença, que é o coronavírus, e justamente afetou todos os setores do Brasil e em vários países do mundo. Quando o distanciamento social é decretado em alguns estados, existem também regulamentos que regulamentam justamente o trabalho online, ou seja, o home office. Então, a primeira coisa, o que nós temos que entender é que esse isolamento social obrigou ou determinou que alguns servidores e algumas servidoras e vários trabalhadores de diversos segmentos, devido ao distanciamento social, as pessoas tiveram que ficar em seu lar. Ou seja, nós estamos agora em vários segmentos trabalhando de forma remota, trabalhando com o home office. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o distanciamento social não foi causado por mim ou por você. É uma crise, é uma pandemia que se alastrou no Brasil e em vários países do mundo e os governos, ou seja, os governantes tiveram que agir também na forma diferenciada de trabalho. Ou seja, foram decretados que vários segmentos teriam que trabalhar de forma remota. E aí adotamos a ideia do famoso home office. Home office, que é uma expressão bonita, que traduzindo quer dizer trabalho em casa. Muito bom. Trabalho em casa. Então, com esse trabalho em casa, nós tivemos que começar a utilizar tecnologias para poder ter uma boa comunicação. Se o trabalho agora é home office, se existe um trabalho remoto, nós temos a nosso favor o uso da tecnologia. Beleza? Com o uso da tecnologia, nós temos que usar a comunicação. Por quê? Não adianta ter uma grandiosa tecnologia se nós não utilizarmos a habilidade comportamental de falar bem em público, que é a oratória, a comunicação, para poder nos comunicar com as pessoas. Ou seja, nesse momento agora, nós estamos utilizando uma tecnologia para poder falar sobre um tema justamente aqui através do Instagram. Então, nós estamos usando uma ferramenta e essa ferramenta nos conecta para que a gente possa realmente falar de algo como se fosse uma palestra, um bate-papo que agora, nesse momento, eu não posso fazer de forma presencial. Eu tenho que fazer aqui
usando o programa Cefosp em casa. Cefosp em casa. Por quê? Porque existe um distanciamento social. Então vamos lá. Nós temos que falar sobre comunicação. Tá. A gente tem então o distanciamento social. Nós temos que utilizar bem as tecnologias e temos que nos comunicar. Mas um primeiro ponto que eu quero que você entenda. Qual é o tema geral? O tema geral do nosso bate-papo é comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempo de distanciamento social. Então nós falamos sobre o distanciamento social, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós não podemos parar, temos que continuar avançando nesse processo de comunicação. Então, com esse processo da comunicação, nós temos que usar o quê? A comunicação. Comunicação eficaz. Mas para você entender o que é comunicação eficaz, você tem que entender o primeiro ponto. O que é comunicação? Nós temos aqui, comunicação eficaz, que faz parte do nosso tema. A comunicação eficaz em tempos de distanciamento social, utilizando a tecnologia. Maravilha. Mas para a gente poder avançar, eu queria, por exemplo, usar agora aqui os comentários para me comunicar com você de uma forma remota. Por exemplo, quem está ouvindo bem a minha voz, digita o número 2. Quem está nessa comunicação comigo, quem está nessa live comigo nesse momento e está realmente presente, eu quero saber se você está presente. Presente é em contato, em conexão. Se você está em conexão comigo, digite agora, por favor, o número 2 aqui nos comentários. Vamos lá. Quem está em comunicação, quem está ouvindo bem a minha voz, digita aí o número 2, por favor. Aqui nos comentários. Vamos lá? Quem está aí ouvindo bem a minha voz, quem está em comunicação, digita aí, por favor, o número 2. Ótimo. Ok, então. Então vamos lá. Para poder adiantar aqui, primeiro, nós temos que entender o que é. Nós temos que entender o que é comunicação, tá? Para depois a gente partir para comunicação eficaz. O que é comunicação? Comunicação vem de uma expressão latim, comunicare, que quer dizer tornar comum, fazer saber. Então, comunicação, para poder chegar em comunicação eficaz. Primeiro, entendendo o termo comunicação. Comunicação vem de uma expressão latim que quer dizer tornar comum, fazer saber. Então você, gestor, gestora, você, servidor público, que quer se comunicar com os participantes da sua sessão, você que quer passar aquele projeto para o seu líder, para o gestor da sua empresa, você que quer falar algo através dessa comunicação remota, você vai utilizar a tecnologia usando justamente a comunicação. Você está transbordando de conhecimento, você estudou sobre aquele assunto, você se preparou para realizar aquela palestra de forma online e agora você vai pegar esse conhecimento e vai tornar comum. Então, comunicação vem da expressão latim comunicare, quer dizer, tornar comum, fazer saber, ok? Entendendo isso, nós vamos entender então comunicação eficaz. Robson, o que é que seria então a comunicação eficaz? Vamos ver aqui os comentários. Ótimo. Todo mundo aqui conectado comigo. Comunicação eficaz seria justamente você usar a comunicação ao seu favor, tornar comum aquele conhecimento para que as pessoas possam compreender o assunto propriamente dito. Ou seja, a doutora Ana Lúcia Cabral também está aí se comunicando, Pedro Henrique, PH Albuquerque, muito bom. Então nós estamos falando agora nesse ponto da live sobre comunicação. Eu já falei o que seria comunicação, tornar comum, fazer saber. E então o que seria uma comunicação eficaz? Uma comunicação eficaz é transbordar todo esse conhecimento, usando as técnicas, as ferramentas, as estratégias da oratória para poder
passar esse conhecimento e ser compreendido ou compreendida pelo mundo. Pronto. Tá aí então um significado simples e rápido de comunicação. Tá bom? Comunicação. Eu estou transbordando de conhecimento. Eu quero fazer com que esse meu conhecimento se torne comum. Porque comunicação quer dizer tornar comum, fazer saber, que vem de uma expressão latim comunicare. Então, eu vou fazer saber, eu vou tornar comum. Claro que para isso eu necessito de algumas ferramentas. É necessário sim algumas estratégias de comunicação para que as pessoas estejam conectados com o que eu estou falando. Conectados com o que eu estou falando. E para que você possa ter uma comunicação eficaz, é necessário alguns pontos. Primeiro, é necessário que você faça um planejamento. Mesmo utilizando uma live aqui no Instagram, você deve realizar um planejamento. E o planejamento vai refletir para você justamente mais segurança. Você vai escrever os tópicos que você quer tratar em sua live. Você vai conhecer um pouco mais dos telespectadores, ou seja, dos seus seguidores. Você conhece as pessoas que estão em seu Instagram? Porque o tema é comunicação eficaz, usando a tecnologia em tempos de isolamento social. Então, para ter uma comunicação eficaz, é necessário, primeiro ponto, escreve aí. Primeiro ponto, planejamento. Mesmo em casa, mesmo trabalhando de forma remota, mesmo através de uma live, você tem que se planejar. E no planejamento, você deve colocar as características do seu público. Para quem eu vou falar? Entendendo justamente a cabecinha do seu público, da sua plateia online, você vai entender como você vai falar, de que forma você vai levar aquele tema. E até mesmo se tiver uma expressão muito técnica, uma expressão até mesmo com uma outra língua, você tem que traduzir essa expressão para que você possa atingir a todo o seu público do Instagram. Porque o que é que eu tenho que entender? A partir do momento que eu quero usar uma comunicação eficaz através de uma live, eu tenho que entender que o meu público é bem heterogêneo. Eu tenho que entender que eu estou aberto para o mundo com todos os meus seguidores. Então, eu tenho um público aí com características diferenciadas, diversificado, tá? Então, dentro desse planejamento, você coloca quem é o meu público. Conhecendo a primeira parte do planejamento que é a característica do público, você vai alinhar então a sua linguagem, você vai alinhar o seu PowerPoint, para que você possa tratar nesse bate-papo online de uma forma que a sua comunicação seja eficaz. Top de linha? Muito bom? Então vamos entender que justamente nós estamos aqui com esse distanciamento. Nós não podemos nos locomover muito, não podemos caminhar, não podemos interagir em um auditório. Eu estou aqui sentado, tá? Usando o programa Cefosp em casa, então eu estou em casa, eu tenho aqui uma tecnologia ao meu favor e tenho que, dentro do planejamento, saber realmente utilizar essa tecnologia. Utilizando a tecnologia ao meu favor a questão da iluminação, a questão do som que eu estou falando. Por isso que eu pedi um feedback de vocês para poder ouvir ou visualizar se vocês estavam digitando o número 5, o número 2, porque eu queria saber se eu estava me comunicando de forma correta, se vocês estavam ouvindo a minha voz. Muito bom? Beleza? Tem o meu amigo professor Márcio Roberto Paulo, tá entrando aí também. Rosel Mags. Então vamos lá, adiantando aqui, gente, nós temos então o uso das tecnologias. Olha só, nós estamos aqui no Cefosp em casa e estamos usando aqui agora o uso das tecnologias ao nosso favor. Bem, lembrando que o nosso tema da live é comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempo de isolamento ou distanciamento social.
Esse é o nosso tema. E eu estou destrinchando o nosso tema. Primeiro, eu falei sobre o distanciamento social, para você entender qual é o momento que nós estamos vivendo. Depois eu falei sobre comunicação eficaz. Falei um pouco de planejamento para poder ter uma comunicação eficaz. Eu vou repetir. Para que você possa ter uma comunicação eficaz, é necessário sim um planejamento. E nesse planejamento, primeiro ponto, você vai conhecer as características do seu público. Você vai entender que o público é um público diversificado e heterogêneo para alinhar a sua linguagem de forma correta. E dentro do planejamento entra justamente as tecnologias. O que é que eu tenho que ter, Robson, para poder fazer uma live? Olha, é necessário que você esteja em um local sem muito barulhos, né? Como estamos agora às 15 horas, às vezes acontece um barulhinho aqui, outro ali, é inevitável. É necessário que você use um pouco mais de iluminação, tá? Você tem que usar justamente um smartphone, claro, para poder fazer a sua live, uma boa conexão e, se possível, você tem que ter um cronômetro, tá vendo? Esse cronômetro é para que você possa alinhar o tempo da sua live. Por quê? Porque nós estamos usando a tecnologia do Instagram. E o Instagram vai te autorizar a ficar apenas 60 minutos. Depois de 60 minutos vai cair essa live. Então é necessário que você tenha o tempo correto para poder fazer a sua introdução, o seu desenvolvimento, a sua conclusão, fazendo as considerações finais. Tudo isso dentro do time, dentro do tempo de 60 minutos. Ok, pessoal? Dentro do tempo de 60 minutos. Então vamos lá. Robson, quando eu falo sobre comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempo de isolamento social, você acredita que todos os profissionais estavam preparados para esse momento? Você acha que todos os profissionais estavam preparados para esse momento de pandemia, esse momento de se comunicar bem através das tecnologias? O que é que você acha? Você que está aí me assistindo nessa live do Instagram. Olha lá, Laura Mariana dizendo, com certeza que não. É isso aí. Estava não. Ótimo, gente. Vocês estão certíssimos, tá? Nós não estávamos realmente preparados. Ou, posso dizer assim, nós não estávamos totalmente preparados, tá? A gente vê que dois profissionais que são top de linha, dois professores, semana passada estava realizando uma live, Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. Dois professores que são referência, Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. São palestrantes tops que enchem auditórios e eu sigo eles, porque realmente são top de linha. No momento que ele foi realizar uma live, e eu posso dizer o nome deles aqui porque serve como referência para nós, no momento que eles foram realizar uma live, os dois foram realizar uma live, repartindo a tela. Aquela live que eu reparto a tela com um outro convidado. Olha só, eles são palestrantes que enchem auditórios. Mas Leandro Carnal convidou o Mário Sérgio Cortella para poder realizar uma live. E aí, naquele momento, eu percebi que eles gastaram, dos 60 minutos que tinham do Instagram, eles gastaram 10 minutos. 10 minutos. Mas isso por quê, Robson? Porque deu bronca na tecnologia, no uso correto da tecnologia. De repente, um deles não sabia se mandava o convite, se aceitava o convite, tá? O som, às vezes, estava falhando um pouquinho e, de repente, não sabiam ajustar a imagem correta, porque quando começa a dividir a tela aqui do Instagram, os dois participantes usam a mesma tela. Então, às vezes, fica torando, partindo aqui a cabeça, o pescoço. Então, tem que enquadrar bem para que você possa ter a visualização correta dos dois participantes. Então, olhem, eles são palestrantes top de linha e naquele momento, normal, eles tiveram um pouco de dificuldade para poder utilizar a tecnologia. Por quê? Porque às vezes tem sempre uma pessoa para fazer por você. Às vezes tem alguém que monta todo o computador, alguém que já
realiza toda a estrutura e você chega lá, só pega o microfone e vai falar. Mas agora, com o distanciamento social, você que é um servidor público, uma servidora pública, você está fazendo o seu trabalho de uma forma home office. Como eu falei no início, trabalho em casa, trabalho remoto. Você que é um profissional que está me acompanhando aqui, a empresa liberou você, mas você está trabalhando em casa. E às vezes não tem que lhe ajude. É você e você mesmo para usar a tecnologia. Tá? Por isso que a gente teve realmente, ou está tendo realmente ainda, um sofrimento um pouquinho maior de alguns profissionais que não estavam acostumados com essa tecnologia. Tá? Nós estamos vendo que várias instituições de ensino superior, que nós chamamos de IES, instituições de ensino superior, estão tendo dificuldades. Por exemplo, os professores tiveram que conhecer um pouco mais sobre uma plataforma chamada Zoom. Uma plataforma chamada Zoom. Eu vou até digitar aqui, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui para vocês. O nome da plataforma, Zoom. Pronto. O nome da plataforma é chamada Zoom. E essa plataforma, o que é que aconteceu? Essa plataforma, nós conseguimos realizar uma videoconferência, colocando 100 participantes, aparecendo o rosto de cada um dos participantes, com um som. Nós podemos, nessa plataforma do Zoom, colocar, por exemplo, um PowerPoint, um quadro branco para poder escrever. Nós vamos escrever usando o mouse, mas nós vamos escrever. Nós podemos colocar um vídeo. Então, a tecnologia que você usava presencial, você pode, de uma forma mais remota, utilizar, por exemplo, tem muitas plataformas. Eu estou falando apenas do Zoom, que alguns professores tiveram que aprender aquela coisa que o nordestino fala, né? Na raça e na coragem, assim, na tora, para poder realmente dar as suas aulas, tá? E adiantar um pouco mais do ano letivo. Recentemente nós tivemos uma matéria falando justamente nos telejornais que 60 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então, o uso das tecnologias nos tempos atuais, nós pensamos que está muito avançado no Brasil, mas hashtag só que não. Hashtag só que não. Por isso que vocês responderam para mim que vários profissionais ainda não estavam preparados ou preparadas para poder usar a tecnologia de forma correta. E aí nós já temos Núbia dizendo que existe o Google Meet, que é uma outra tecnologia para reuniões online. Nós temos o professor falando aqui, 2 plataformas estão gratuitas, até 100 pessoas até setembro, que é o Google Meet e o Webex. Tá? Então, o Zoom é um exemplo que eu estava falando, que eu já utilizo há um bom tempo, muito antes da pandemia, onde você pode colocar vídeos, onde você pode colocar PowerPoint, você tem um quadro branco, você pode colocar 100 pessoas na sala, mas ela é limitada. O uso para você usar de forma gratuita, você só usa 40 minutos. Depois disso, o link vai cair da sala da videoconferência e você tem que interligar todos os participantes de novo, convidando eles para ingressar no mesmo link, tá bom? Se você quer usar o Zoom de forma mais profissional, passando de 1 hora e 30, você pode fazer até sessões de coach, mas aí você vai ter que pagar por esse serviço. Para usar gratuito, só 40 minutos. Mas aí nós temos também o Paulo falando, o PH Albuquerque, e nós temos aí o Meet, tá? O Google Meet, o Jitsi Meet, exemplos variados aí que meus amigos palestrantes estão colaborando nessa live. Bom, pessoal, então falamos sobre o uso correto das tecnologias, o uso correto das tecnologias. E aí, avançando aqui, nós chegamos novamente ao nosso tema completo, que é comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempo de distanciamento social. Tá? Nesse ponto aí a gente faz um resumo. Olha só, vamos lá. Robson, para poder se comunicar bem, é necessário realmente que eu use algumas ferramentas da oratória? Sim. Sim. Eu conheço alguns profissionais que até agora
estão travados ou travadas para poder fazer uma reunião como essa. E são vários detalhes, vários detalhes. Agora, como nós não temos ainda o curso de oratória online, nós temos que realmente aprender um com os outros. É nessa hora que você vai passar um e-mail para mim, perguntar alguma coisa pelo WhatsApp, pedir algumas informações para que eu possa lhe ajudar de forma remota. A gente pode até realizar um Zoom, uma sala de videoconferência, onde a gente faça um treinamento específico para você usar bem as tecnologias. É dessa forma que eu posso te ajudar para poder passar algumas dicas. Porque se você precisa fazer o seu trabalho de forma remota, de forma home office, é inevitável. Você tem que usar a tecnologia. Mas, Robson, eu estou com medo. Eu não sei como é que eu falo, como é que eu fico diante daquelas câmeras para poder ter uma comunicação eficaz. Olha só. Realmente, o medo existe. E o medo é algo inerente do ser humano. E o medo sempre vai existir. O medo sempre vai existir. Tá bom? Mas é necessário que você se lance nesse mundo da comunicação. Talvez nesse primeiro momento, nessa primeira live, não vai ser realmente uma comunicação totalmente eficaz, porque você ainda tem que tomar conta da tecnologia, você não sabe muito operar com o Instagram, você tem que lembrar ainda de todo o conteúdo para poder falar nessa live. Então aí vai algumas dicas importantes. Você pode anotar alguns tópicos. Se você não tem o uso do PowerPoint, se você não tem uma tela para poder projetar em sua residência, você vai escrever alguns tópicos num caderno e vai olhar realmente a sua fila. Você vai filar, tá, os seus tópicos e vai falando com seus alunos, vai falando com o seu gestor, vai falando com o seu líder, o líder da sua empresa, vai tentando se comunicar. Agora, uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não dão valor é o seguinte: quando você estiver se comunicando através de uma live, para poder fortalecer também a sua comunicação eficaz, é necessário que você interaja um pouco mais com os participantes. Então, por isso que eu sempre costumo dizer, olha só, no início de uma live, de um bate-papo no Instagram, lembre-se de uma coisa: planejamento. Você está falando para um público. Então você pode entrar uns 3 minutinhos antes, porque o Instagram vai avisar aos participantes que você está ao vivo. Então, se você marcou a live às 15 horas, você vai entrar uns 3 minutinhos, uns 4 minutinhos antes das 15 horas. Esse é o tempo que o Instagram vai avisar que você está ao vivo. Olha só, Robson está ao vivo, Robson Oratório está ao vivo. E aí os participantes vão se conectando, se conectando, se conectando. Nesse primeiro momento da live, você não vai transbordar de conhecimento logo no primeiro minuto. Não. Por isso que você tem que colocar no planejamento esses 60 minutos para você dividir bem a sua introdução, depois o desenvolvimento e a conclusão. Nessa introdução, escute bem, nessa introdução da live no Instagram é necessário que você crie uma conexão com os participantes. Robson, o que é essa conexão com os participantes? Você vai falar o nome de alguns participantes, você vai cumprimentar alguns participantes que estão ingressando na live, você vai pedir para que eles digitem o número 5, por exemplo, se eles estão vendo você bem, se está bem enquadrada a sua câmera, se eles estão ouvindo a sua voz. Isso aí, gente, é o início para que você possa avançar com uma comunicação eficaz. É interação, mesmo de forma remota, mesmo usando as redes sociais, é necessário que você tenha essa conexão com o seu público. Agora, algo básico que algumas pessoas não estão fazendo em suas lives. Por favor, tenta olhar para a câmera frontal do seu smartphone. É isso mesmo. Vou até beber uma aguinha aqui para falar dessa dica com você. Olha só. Veja só que coisa legal. Tenta olhar para a câmera frontal do seu smartphone. Nesse momento, eu estou falando com vocês que estão aí me assistindo e eu estou olhando para a minha câmera frontal. Robson, mas eu não sei onde está a minha câmera frontal. Olha só.
Aqui eu tenho outro smartphone e geralmente a câmera frontal fica aqui em cima. Para descobrir a sua câmera frontal, você pode usar o seu dedo polegar, tá aqui, e você vai tentar cobrir aqui. Opa! Pronto. Quando você cobrir toda a sua imagem, parabéns, você descobriu onde fica a sua câmera frontal do seu smartphone. Onde fica a câmera frontal do seu smartphone. Robson, mas por que isso é tão assim importante? Porque vai passar a ideia para os seus convidados no Instagram que você está olhando para eles. Agora imagina, se eu estivesse conversando com vocês a todo tempo e olhando só para a tela. Porque tem gente que fica olhando só para a tela, né? Vê só, que coisa chata. Olhando direto para a tela. Olá pessoal, como é que vai? E olhando os comentários. Olhando os comentários. Olhando os comentários. Às vezes a pessoa faz um comentário ruim, você se desequilibra, já perde o assunto. Ai meu Deus, o que é que eu... Gente, onde é que eu estava mesmo? Deu branco aqui. Então, tenta esquecer um pouquinho mais. Eu sei que é difícil. Tenta esquecer um pouquinho mais a tela do seu smartphone e tenta focar um pouquinho para a câmera frontal do seu smartphone. E isso vai causar nos seus telespectadores, nos seus seguidores, uma interação maior. É como se eu estivesse olhando nos seus olhos, porque eu estou olhando para a câmera frontal. Eu estou batendo esse papo com você, dizendo, você é importante nessa live. Eu estou tentando aqui usar uma comunicação eficaz para que você possa ficar até o final na minha live, no meu bate-papo, na minha palestra. Entenderam isso aí, gente? Entenderam isso aí? Então, comunicação eficaz com o uso das tecnologias em tempos de isolamento social. É lógico que depois que nós passarmos essa pandemia, as estruturas das empresas irão mudar. As estruturas das IES, instituições de ensino superior, irão mudar. Porque as pessoas vão dar um pouco mais de valor no uso correto das tecnologias. E mais, algumas empresas vão mudar tanto que irão adotar o estilo de trabalho remoto, o estilo de home office nas suas atividades normais. No dia a dia das empresas, depois que passar essa pandemia, muitas empresas e instituições poderão, eu não vou dizer que é a totalidade, mas algumas empresas e instituições irão adotar na forma de trabalho dos seus expedientes um trabalho utilizando mais o home office, o trabalho em casa. Então, o uso correto das tecnologias não tem como voltar. Não tem como voltar. É como se nós estivéssemos no século XIX e tivéssemos que avançar de forma muito rápida para o século XXI. Houve uma corrida muito forte para que você pudesse aprender o uso correto das tecnologias. Se você não dominava ainda, ou se você ainda não domina, não tem como correr. O profissional do futuro vai ter que se comunicar bem, vai ter que usar as ferramentas da boa comunicação, da oratória, da habilidade comportamental de falar em público, que é a comunicação eficaz, e vai ter que aprender um pouquinho sobre tecnologia. Então não tem como correr, você tem que usar a tecnologia. Robson, mas e aí, o que é que eu faço? Você pode realizar uma capacitação. Você pode buscar os cursos EAD do Cefosp. Nós não temos no momento curso presencial, mas você pode se inscrever em diversos cursos que nós temos aí no Cefosp. E claro, quando voltar aos cursos presenciais, nós temos vários cursos de informática, tá? E aí já fica uma ideia para o meu amigo Paulo, de montar um curso, Paulo, para os próximos períodos, depois da pandemia, que fale justamente sobre o uso correto das tecnologias online, que fale justamente desse uso de videoconferências, de lives, os equipamentos, quais as plataformas que nós podemos utilizar para que o servidor também esteja bem avançado nesse uso correto das tecnologias. Algumas empresas já estão verificando que nós estamos avançando com a produtividade. Então, por isso que algumas instituições irão adotar sim o uso do home office de uma forma mais crescente, tá bom? Lógico, e quando a gente fala sobre tecnologia, nós sabemos que o uso
do EAD, que é o ensino à distância, já está um pouco mais avançado. O Brasil ele tem uma tendência muito forte de utilizar mais ainda esse modelo de ensino, o modelo de ensino à distância. Agora, há 2 anos eu escrevi um artigo científico justamente sobre isso, oratória. A importância da oratória para o professor, ou seja, para o docente EAD. Oratória. A importância da comunicação ou da oratória para o docente EAD. O docente que quer avançar de forma online. Porque, se não vejamos, existem vários professores que estão sofrendo para poder dar aula presencial, que não conseguem ainda usar uma comunicação eficaz de forma presencial. Quando você pega esse professor de 20 anos de aulas presenciais e coloca ele diante de uma câmera, e coloca ele em um estúdio, olhando para uma câmera com várias luzes, um microfone de lapela, e ele está sozinho, imagina, será que vai ser bom ou ruim essa aula? Imagina. Então é necessário sim nós pensarmos nesse uso correto das tecnologias. Eu vou abrir espaço agora aqui para vocês que estão nessa live, se vocês desejarem fazer alguma pergunta sobre o nosso tema. Nosso tema é comunicação eficaz e o uso das tecnologias em tempos de distanciamento social. Tem algum participante aqui que quer fazer alguma pergunta? Se você quiser utilizar aí alguma pergunta, você pode digitar aí. Vamos lá. Tem alguém que quer usar aí a nossa live? Quem quer perguntar alguma coisa sobre esse bate-papo? Vocês que estão aí acompanhando essa live, quem é o primeiro que vai digitar? Não precisa empurrar, calma, um de cada vez. Se você tem alguma pergunta, esse é o momento. Sobre o tema comunicação eficaz, uso das tecnologias, a questão do distanciamento social. Vou dar aqui mais um minutinho para ver se tem alguém que quer perguntar algo. E aí, gente, alguém quer perguntar alguma coisa nesse bate-papo? Sim ou não? Deixa me ver aqui se tem alguma pergunta chegando. Até agora, não. Bem, então depois a gente pode dar um outro tempinho. Então vamos fazer um resumo aqui. Estamos chegando já no final do nosso bate-papo. Eu quero que você entenda justamente isso. O resumo da live. Comunicação. Tá? Comunicação. Comunicação vem de uma palavra latim comunicare, que quer dizer tornar comum, fazer saber. Para que eu possa ter uma comunicação eficaz, é necessário que eu conheça as características do meu público, é necessário que eu faça um planejamento, use de forma correta a minha postura, a minha tela de projeção, a gesticulação, a interação com a minha câmera, se for de forma online, para poder levar esse transbordar de conhecimento e tornar comum para o meu público. Tá? Com a chegada brusca do distanciamento social, aconteceu o home office. E o home office nós temos que conhecer bem as tecnologias para poder avançar nessa comunicação eficaz. E aí, então, por isso que nós estamos aqui, porque o Cefosp pensou nesse projeto, que agora é o programa, o Cefosp em Casa. E o Cefosp em Casa justamente trouxe vários participantes, trouxe vários instrutores e instrutoras para poder falar sobre um tema que cada um domina, tá? Um tema que cada um domina. Então você que quer avançar um pouco mais como palestrante, aí vai uma última dica. Não tente atirar para todos os lados. Não tente atirar para todos os lados. Você tem que ser bom em alguma coisa. Você tem que se especializar em algum tema. Então use aquele tema que você mais domina, que você tem um transbordado de conhecimento, e se especialize nele e busque capacitações dentro daquele tema, para que você realmente possa ser referência. Quando eu falo de palestrante, é aquele palestrante memorável,
palestrante memorável é aquele que deixa uma marca, é aquele que usa realmente a comunicação eficaz e deixa uma marca no coração e na mente das pessoas. E todas as vezes que você for usar a comunicação, tente se preparar antes. Antes de entrar em cena, diga para você mesmo que vai ser sucesso, que vai ser algo maravilhoso. Antes de entrar em cena, você pode ir lá no banheiro e dizer: essa live vai ser sucesso, essa palestra vai ser show. Uhul! Busque para dentro de si, para a sua mentalidade, moléculas de emoção positivas. Busque essa positividade, busque essa energia boa de que você vai entrar em cena de forma correta, que você vai contribuir realmente para as pessoas que estão ali naquela palestra, você vai contribuir para as pessoas que estão nessa live. Então, antes de entrar em cena, busque energias positivas. Se você é um cristão, faça a sua oração, peça sabedoria, peça realmente essa inteligência e entre em cena com vigor, com determinação, com foco. Porque se você foi convidado ou convidada para falar sobre um tema que você domina, é porque as pessoas enxergaram algo de positivo em você. Então entre em cena com essa positividade, tá bom? Eu quero agradecer de coração aqui essa oportunidade, tá? Quero agradecer de coração essa oportunidade dada aí pelo Cefosp em Casa, a nossa diretora Ana Lúcia Cabral, a Marilene Borges, que é a coordenadora pedagógica, a nossa coordenadora aí também, Leônia, o Paulo, que está tomando conta aí dessa parte da tecnologia, gravando as lives, tá bom? E todo o pessoal aí da SAD, nossos gestores, gestoras da SAD, que abraçaram esse projeto do Cefosp em Casa. Gente, os servidores e servidoras do Estado estão de parabéns, tá? Todos vocês que participaram dessas lives até hoje, que se doaram na entrega de conhecimento, vocês estão de parabéns, tá bom? Eu sou Robson do Monte, o seu consultor em oratória. Se você quiser acompanhar um pouco mais de vídeos, você pode ir ainda hoje no meu canal do YouTube. Vou digitar aqui o meu canal do YouTube para vocês. Olha lá, valeu, vários comentários aqui, concordo. Deixa eu ver se tem algumas perguntas antes de terminar. Isso aí, parabéns. Como agir diante de uma situação inesperada diante das telas? Tá. Vocês deixaram essa live no Cefosp. Eu vou tentar responder aqui rapidinho. Como agir diante de uma situação inesperada diante das telas? Realmente, nem todo mundo está acostumado, sério, com essa questão de tecnologia, de câmera. Dá realmente um frio na barriga. O medo sempre vai existir. Mas eu aconselho você a fazer algumas gravações em casa. Antes de entrar em cena, você pega o seu smartphone, coloca lá na sala, apoiado no sofá, numa mesa, tenta gravar o corpo inteiro. Tenta fazer como se você estivesse valendo, tá? É um treinamento. O treinamento é muito importante antes de entrar em cena, séries. É muito importante. Então você bota lá o seu smartphone e diz: eu vou treinar aqui. Aí você coloca lá a câmera frontal, coloca para gravar o teu smartphone e faz um treinamento, como se no dia fosse. Como se no dia fosse. Isso você está criando em sua mentalidade uma ponte para o futuro. Nós chamamos isso no mundo do coach de ponte para o futuro. Uma ponte para o futuro. Então, antes de entrar em cena, você pode fazer sim esse treinamento. E o treinamento é muito importante para as pessoas que querem avançar nessa comunicação, na live e até mesmo em uma palestra presencial. Tá bom? É isso aí, Sérgio. Essa pergunta sua foi muito boa. Parabéns, tá bom? Minha diretora, Ana Lúcia Cabral, parabéns. Eu vou deixar aqui o meu... Deixa eu ver se eu consigo aqui digitar rapidinho para vocês. Mundo da Oratória. Pronto. Tá aí, gente. Esse é o meu canal no YouTube. Você que conhece alguém que precisa avançar um pouco mais na comunicação e conhecer as ferramentas da oratória, pede para que essa pessoa visite ainda hoje o canal do YouTube. É de grátis. É de grátis. Mundo da Oratória. Digita lá, Mundo da Oratória. Tá bom? Um beijo no coração de todos e de todas. Deus abençoe a vida de vocês. Deus proteja e que possa derramar chuvas de bênçãos e de muita saúde sobre sua vida
e a vida de toda a sua família. Tá bom? Forte abraço, beijo no coração de todos e de todas.